e avaliação periódica e comparabilidade com outros laboratórios similares a tu perfil. Portanto, não devemos apenas medir, temos os indicadores, pero devemos compará-los com outros laboratórios similares com os nossos. Aún no programa de acreditação da sociedade brasileira, temos que apresentar ao menos os seguintes indicadores: recoletos por motivos de origem, entrega de reportes dentro do prazo, acá temos o indicador de pontualidade, desempenho da análise externa de qualidade, retificação de reportes, satisfação dos clientes, promédio de los últimos 12 meses da percentagem de exames enviados a laboratórios não acreditados e a falha em comunicar os resultados críticos. Portanto, acá já temos necessidade de medição de laboratórios de la pontualidade dos reportes. Considerando os passos do processo de laboratório clínico, acá temos o ciclo do cérebro do médico, onde temos uma hipótese diagnóstica em que se inicia a fase pré-analítica, e a fase pré-analítica pode ter dois tipos de separação. Uma fora do laboratório, onde se faz a identificação do paciente, a coleta de amostras com sua identificação no transporte. Dentro do laboratório, temos o tempo para receber a muestra, a recepção da muestra, centrifugação, alíquota e identificação, quando necessárias. E acá passamos para a fase analítica, que temos os indicadores de precisão, exatidão, tempo de emissão do reporte e os controles de qualidade interno e externo. Depois temos a fase pós-analítica, dentro do laboratório com transmissão de resultados, interpretação de comentários, valores de referência, limites de decisão e a validação dos resultados. E fora do laboratório, recepção do reporte, a ao resultado obtido, a interpretação de resultados, uso de dados do laboratório com a conduta do médico frente ao paciente. Este é número bastante comentado nos últimos anos, onde temos a incidência de frequência de erros em las etapas do processo de laboratórios clínicos, onde temos os principais erros em cada uma das fases, e temos acá a frequência de erros que mostram a maior incidência de erros na fase pré-analítica, pero acá temos também na fase pós-analítica número grande de erros, algumas vezes pode chegar a 47%, e dentro desses erros temos o tempo de emissão do reporte, que pode ter atrasos e diminuição na pontualidade, que são muito importantes para a boa qualidade do laboratório clínico. Como teníamos o guru da administração, Peter Drucker, temos a diferenciação entre eficiência e eficácia. A eficiência é fazer as coisas bem, e a eficácia é fazer as coisas corretas. A eficiência está relacionada com rendimento otimizado em uma tarefa determinada. É fazer o melhor uso dos recursos disponíveis, enquanto a eficácia é realizar uma tarefa e resolver definitivamente o problema. Portanto, podemos dizer que a pontualidade é indicador de eficácia do laboratório. Se eu entrego os resultados a tempo, enquanto o TAT é indicador de eficiência, que é em quanto tempo libero os resultados.
Como definição, temos que a pontualidade é o número de exames liberados dentro do prazo prometido em relação com o número total de exames realizados. Enquanto TAT é uma abreviação de Turnaround Time, que é uma expressão inglesa, onde ela seria o tempo de resposta, é o tempo entre dois passos de um processo, e as definições destes passos dependem dos objetivos do medidor. Em laboratório se utiliza a tradução do tempo de assistência total, que seria esse tempo entre estes passos do laboratório, e vamos a ver que temos diferentes definições e diferentes tempos de medida deste indicador. A importância da pontualidade e do TAT são que os serviços de classe mundial, os serviços de muito boa qualidade, se caracterizam por prestar atenção à redução de esperas e retrasos. O segmento de los prazos e los tempos de entrega não ha sido, contudo, um foco importante de los laboratórios clínicos, pero é um atributo muito importante para médicos e pacientes. Normalmente, os laboratórios não cumprem com as expectativas de los médicos, e a demanda de testes point of care demonstram que os médicos e os pacientes buscam resultados de pruebas mais rápidos, apesar de que são mais custosos, propensos a interferências e menos precisos. Acá é o estudo que tem essas citações, é muito importante porque é um ponto que não estamos acostumados a dar tanta atenção como é importante para médicos e pacientes. O outro artigo fizeram uma pesquisa para saber quais são os aspectos mais importantes dos laboratórios clínicos para o médico. E os médicos, em primeiro lugar, uma grande quantidade da acurácia dos resultados, é um aspecto o mais importante é que tenhamos resultados corretos. Pero o segundo, terceiro e quarto colocação são todos relacionados com o tempo de atendimento, TAT. No primeiro, com o TAT de urgência para pacientes internados. O segundo, o TAT das pruebas de rotina. E o quarto lugar é o TAT de urgência de pacientes externos. Portanto, temos a grande quantidade de importância dada pelos médicos ao TAT e ao tempo de resposta do laboratório. Acá podemos ver quando respondem qual a satisfação médica com o TAT em urgências, onde podemos ver acá quando perguntam se o laboratório é sensível às necessidades das emergências. E a resposta são cerca de 20% para sempre, generalmente são a resposta mais frequente, com cerca de 60% dessas respostas. A menudo são as respostas em seguida semelhantes às de sempre, com cerca de 15 a 20% dos médicos com essa resposta. Algumas vezes acá são menos frequentes e nunca, quase não temos respostas. Aqui está errado, é raramente e não sempre acá. A segunda pergunta, se o TAT de laboratório provoca retraso em los tratamentos do departamento de emergências. E temos também as respostas e frequências em que colocam que algumas vezes e raramente eles têm algum atraso do tratamento em pronto-socorro por causa do laboratório.
Acá, na terceira questão, se o laboratório satisfaz as necessidades médicas, também generalmente, e acá, se o laboratório aumenta a duração da estância nas urgências, aqui temos uma divisão maior das respostas, com cerca de 35%, dizendo que com frequência, a menudo e algumas vezes são provocam o retardo ou a duração da estação de pacientes na sala de emergência. Quando perguntam a satisfação médica com os laboratórios clínicos, colocando a distribuição das relações excelentes e buenas, podemos ver que temos muitos outros atributos acá que têm relações excelentes e buenas, como a qualidade e a acurácia dos testes de laboratório. E temos vários outros atributos e os piores são os tempos de atendimento, como de todos os tipos, né? Como a taxa de urgência do paciente interno, as provas de rotina, a urgência de pacientes externos e as provas esotéricas. Todos são os piores atributos com relações consideradas excelentes ou buenas para os médicos. E, por outro lado, quando distribuímos as proporções por debaixo do promédio com as piores avaliações, temos de novo os tempos de atendimento como os mais frequentes com as proporções de respostas de médicos com este tipo de avaliação. Portanto, podemos ver em dois diferentes artigos, dois diferentes estudos, que o tempo de atendimento é um problema para os médicos em geral. Um indicador de pontualidade é um indicador mais fácil de medir. Podemos usar o cálculo de total de pacientes com resultados a tempo, vezes 1 milhão, dividido pelo total de pacientes atendidos. Acá temos a métrica de defeitos, ou defeitos por milhão de oportunidade, por isso a multiplicação por 1 milhão. Poderíamos ter a porcentagem, ainda acá seríamos a multiplicação por 100. Acá, como medição dos indicador de pontualidade, devemos considerar o prazo de entrega prometido inicialmente ao paciente, independente de se o paciente intentou retirar o resultado ou se o laboratório reprogramou a sua entrega. Então, se vemos que vamos estender o prazo prometido e cambiamos o prazo de entrega dos reportes, é considerado da mesma forma como um retraso, é uma falha na pontualidade. O indicador de pontualidade pode ser expresso, portanto, a porcentagem de pontualidade ou, ao contrário, a porcentagem de retraso de pacientes, então seria o indicador de retraso. Os resultados retrasados podem afetar a qualidade da atenção e a satisfação do médico e do paciente. E nós sabemos que é realmente um grande problema quando temos retraso, que temos a satisfação, a perda de satisfação do médico e do paciente. O segmento de plazos permite a organização da rotina para tempos com menos exigência. Nós podemos definir plazos mais longos, pero a definição de diferentes plazos, os prazos oferecidos são diferenciais aos laboratórios e para seus clientes. Temos pacientes ou médicos que indicam um laboratório ao invés de outro laboratório, porque têm prazos mais curtos. Podemos também
definir diferentes prazos segundo níveis de prioridade para diferentes clientes ou setores de médicos ou diferentes situações clínicas. Portanto, podemos também ter esse tipo de diferenciação. Acá temos estudo de QTRACS, é programa americano do Colégio Americano de Patólogos, que fez estudo sobre a monitoração de testes de rotina e de urgência para avaliar as principais práticas de laboratórios e o índice de taxas de valores entre os participantes. E acá, como definições demográficas para os participantes, temos a diferenciação entre o número de camas do hospital, a ubicação do hospital, se é na cidade, se é suburbano ou rural, se temos programas médicos de pós-grado, se temos programas de residência, e o estado de acreditação, se laboratórios tinham programas ou acreditações de qualidade. E estes eram diferenciais para as diferentes avaliações. Um dos valores de retraso e outro com a presença e disponibilidade de provas para os pacientes hospitalizados em las rondas matutinas dos médicos. E acá temos o índice de retraso dos indicadores, primeiro para os testes de potássio na sala de emergência e segundo para a disponibilização em las rondas matutinas, onde podemos ver que a distribuição de participantes podia variar de 38% a 33% de retrasos, e para cá os melhores participantes tinham indicadores variando entre 1,3% e 1,9% de retrasos acá. Dentro desse estudo, eles elencaram quais eram as possíveis práticas com melhor desempenho em la pontualidade de urgências. A primeira era a requisição eletrônica. Se temos a requisição eletrônica, ganhamos algum tempo que não necessitamos fazer a entrada manual de dados dos pedidos. O segundo seria a impressão automática de etiquetas de mostra, que podemos fazer já a impressão e a identificação primária de mostra com esta impressão automática. Outra era o uso de etiquetas de diferentes cores para amostras urgentes, onde podiam ser facilmente identificadas e tinham fluxo diferente para fazer a prova. No terceiro era o uso de muestras de plasma em lugar de muestras de suero. Porque sabemos que para as muestras de suero temos que permitir primeiro o processo de coagulação com tempo variável entre 15 a 30 minutos, e quando utilizamos muestras de plasma, podemos fazer a centrifugação imediatamente, e com isso podemos ganhar algum tempo. Outro era o uso de sangue total em lugar de muestras de plasma ou suero, porque da mesma forma, acá não temos nem que fazer a centrifugação e podemos utilizar a sangue total. Outro fator de melhor desempenho era o uso de tubos pneumáticos para transporte de amostra, o transporte manual ou por mensageiros é mais propenso a atrasos e demoras para recebimento da amostra.
Outro é a capacitação do personal de laboratório para priorizar o manejo de muestras urgentes. Acá eu penso que é muito importante e mais difícil de implantarmos, porque temos que ter nosso personal de laboratório consciente da necessidade de liberação em menor prazo possível. E por último, da descentralização do laboratório de emergência. Isto é um pouco controverso, porque temos outros tipos, outras variáveis, como o custo, necessidade personal em laboratórios descentralizados e as diferenças entre as provas e resultados em diferentes laboratórios. Pero acá, neste estudo que estava avaliando solamente a pontualidade, colocaram que esse era um fator de melhor desempenho. E acá, outras possíveis práticas com desempenho para a disponibilidade do resultado em las rondas matutinas dos médicos nos hospitais. O primeiro fator era o início da flebotomia ou a coleta de materiais ao final da noite, a adequação de horários de trabalho para que o equipo esteja disponível para o horário de maior demanda, uso também de tubos pneumáticos para transporte de amostras ao laboratório, se não é possível, poner à disposição personal para atender a demanda. Outro, transporte fracionado de amostras ao laboratório para que o laboratório possa empezar a processar as amostras mientras os flebotomistas terminam as recoleções. Acá temos uma prática em muitos laboratórios que os flebotomistas vão e fazem toda a coleta de muestras e solamente depois que vão levar as muestras ao laboratório. E neste perdemos tempo que poderíamos estar processando muestras enquanto os flebotomistas terminam as coletas. Outro ponto seria assinar uma nova categoria de prioridade, por exemplo, as enfermarias, para supervisar o processamento destas amostras. Outro, monitoreio regular de amostras pendentes para detectar e resolver retrasos. Uso de plasma ou sangue total em lugar de suero para provas químicas. Impressão remota de resultados ou consulta em linha imediatamente depois da validação pelo laboratório. E quando vemos neste estudo que laboratórios que participam desse estudo de monitoreio dos resultados de pontualidade, conforme tem mais rodadas de estudo, têm uma mediana de proporção de retrasos menor. Portanto, o monitoreio de los indicadores permitem a melhora do indicador com o passar do tempo. Acá temos os indicadores de retraso de resultados para pacientes de ambulatório em programa de indicadores laboratoriais que a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica tem em conjunto com o Controlab, que é um provedor de controle de qualidade e deste programa de indicadores. Acá podemos ver os índices de retraso de resultados pelos participantes. Isto é o número de participantes que mandaram as respostas, em torno de 30 por mês, e acá os indicadores em defeitos por milhão de oportunidades. No mínimo de resultados de retraso, algum laboratório colocou que não tem nenhum tipo de retraso. Acá temos o primeiro quartil, acá no box plot, esta
parte, onde temos 25% dos laboratórios reportaram cerca de 3.000 retrasos por milhão de oportunidade. A mediana é o segundo quartil, que temos cerca de 5 a 8 mil atrasos por milhão de oportunidade. No terceiro quartil temos 25% dos participantes que reportaram até 16.000 retrasos por milhão de oportunidade. E por último, é o máximo, onde temos cerca de 108 a 120 mil retrasos em 1 milhão de oportunidades. Portanto, podemos ver a grande dispersão de los retrasos, que podemos ter uma variação desde 0 até cento e tantos mil retrasos, pero é indicador que pode dar uma informação importante, e com esse tipo de gráfico podemos avaliar nosso desempenho. Agora, vamos falar sobre o TAT, onde temos as definições de TAT conforme as etapas de processamento e de testes de laboratório. Portanto, com os tempos de resposta no âmbito do laboratório, acá temos diferentes etapas do processo, desde a admissão do paciente, o pedido médico, o recebimento de amostras em laboratórios, a compleção do procedimento, a interpretação do resultado, transcrição, verificação da disponibilidade do reporte, a entrega do reporte, a visualização pelo médico, e depois temos ainda outras etapas depois do acesso do médico, onde ele pode definir tratamento, alta ambulatorial, hospitalar, e o final do reporte. Acá temos uma forma mais simples, com diferentes conceitos de TAT para o laboratório e dos médicos, onde temos os tempos para a fase pré-analítica, analítica e pós-analítica, com também as diferentes etapas, desde o pedido, a coleta, identificação de amostras, transporte, que seriam o TAT pré-analítico, o TAT laboratorial, que normalmente é mais usado, que vai desde o recebimento de amostra em laboratório, com sua separação, análise e liberação de resultado, e o TAT pós-analítico, que teria a interpretação e ação do médico frente ao resultado obtenido. E acá, todo TAT seria chamado de TAT terapêutico, que teríamos desde o início da avaliação médica, com o pedido médico, até a ação do médico frente ao resultado. Isto é importante porque muitas vezes estamos muito mais preocupados com o tempo do TAT laboratorial, desde o recebimento da amostra à liberação do resultado, pero podemos ter tempos grandes e demasiado longos nas fases pré e pós-analítica, que vão desde o pedido médico até a ação desse médico frente ao resultado. Quando vemos em um estudo, foram perguntadas definições do médico das horas de início e finalização do TAT em departamento de emergências. Então, para diferentes especialidades, e acá temos o resumo de todas as especialidades, onde podemos ver que os médicos consideram o início do tempo de atendimento do laboratório com o pedido médico e o final do tempo de atendimento do laboratório, quando o departamento de emergência ou o médico tem o resultado
para a interpretação. Enquanto nós outros sabemos que o laboratório normalmente consideramos o tempo de recepção da amostra hasta a liberação do resultado. E acá, quando vemos as expectativas de TAT em minutos, da flebotomia até o reporte de resultados dos médicos e do personal de laboratório para o departamento de emergências. Então, acá temos diferentes testes, como a hemoglobina, potássio, a glucose e a pressão de oxigênio, e podemos ver qual era o tempo esperado do TAT para os diferentes tipos de profissionais. Os clínicos pensam que o tempo deveria ser para a hemoglobina, a maioria entre 10 e 30 minutos, enquanto os personagens de laboratório pensam que deveriam ser entre 50 e 60 minutos. Para potássio também, entre 10 a 30 minutos, enquanto também os laboratórios pensam que poderia ser entre 50 e 60. Glucose também entre 10 e 30, enquanto a mesma coisa para os pacientes, pessoas de laboratório. E PO2, na gasometria, os clínicos pensam que deveria ser entre menor que 10 a 20 minutos, e uma concordância com laboratórios personais de laboratório também, com a maioria, com esse tipo de expectativa, pero os profissionais de laboratório podiam ter também expectativas maiores, como 20 a 30 para 18% dos personagens de laboratório, enquanto outros 18% tinham a expectativa também de liberar a gasometria entre 50 e 60 minutos. Nesse outro estudo, temos diferentes fatores que afetam o tempo de atendimento em laboratórios. Acá temos as diferentes etapas do processo de laboratório, desde a do registro do paciente até a entrega do reporte. E quando estudaram a porcentagem de fatores que afetam a qualidade, a grande maioria, acá seria cerca de 45%, eram devido à repetição de análise e consulta de provas. Tínhamos um grande número de repetição e demora também para fazer a consulta de provas. Teníamos, em segundo lugar, uma porcentagem de cerca de 30% relacionados com a faturação e registro do teste. Então, algumas vezes, os processos administrativos podem causar demora de TAT. Cerca de 15% estavam relacionados com a amostra específica, portanto, necessidades de recoletas ou outro tipo de demora. E, por último, cerca de menos de 5% com problemas relacionados com o sistema de informação do laboratório. Acá podemos, então, analisar nossos tempos de atendimento, nossos retrasos, para buscar quais são os principais fatores e como podemos tomar ações para melhora desses indicadores. Acá temos resultados comparativos dos tempos de atendimento para hemoglobina e segundo para o potássio. Temos as diferentes etapas do processo e, por último, o tempo de atendimento total, desde o pedido até a liberação do reporte. Quando consideramos do pedido até a coleta de material, os tempos são semelhantes entre hemoglobina e potássio, onde temos cerca de 20 minutos para a obtenção da amostra. Segundo, também semelhantes entre o potássio e a hemoglobina,
desde a coleta até o recebimento da amostra em laboratório, também uma variação entre 20, a mediana de 20 minutos, mas o terceiro quartil acá com 30 minutos. O tempo de recebimento hasta a liberação do reporte é um pouco maior para potássio, porque acá temos a necessidade de centrifugação da amostra de potássio. Portanto, para potássio, acá temos cerca de 45 minutos em la mediana, e para a hemoglobina, menos de 30 minutos. Então, cerca de 20 minutos de diferença que podemos considerar para o tempo de centrifugação. Quando temos o tempo desde a coleta até a liberação do resultado, portanto, também mantemos a diferença acá entre 45 minutos para a hemoglobina, cerca de 60 minutos para o potássio, e o tempo total, cerca de 55 minutos para a hemoglobina e cerca de 70 minutos para o potássio. No mesmo trabalho, temos a relevância dos fatores de análise do modelo de variância, considerando os diferentes fatores e tempos de liberação para a hemoglobina. Portanto, para os dois, o responsável pela coleta é um motivo de diferença. O nível de informatização também estão associados com um tempo menor de liberação. Acá temos alguns que não acá são significativos, como médios de segmento, monitorear o tempo de atendimento. Acá, o laboratório de emergência não é um fator importante, diferente do estudo anterior, que consideraram a descentralização como um fator de sucesso. As formas de transporte de amostras, a afiliação institucional, número de camas, e assim vai, com os fatores significativos menores que 0,05. Acá temos um outro estudo com marcadores cardíacos, onde fizeram um estudo para determinar o TAT desde o pedido até a liberação por marcadores cardíacos e associá-los com fatores de êxito. Em resultados, o promédio de participantes libera 90% dos resultados em menos de 90 minutos. 82% dos laboratórios creem que 60 minutos é um tempo razoável e 75% dos médicos pensam que o tempo deveria ser inferior a 45 minutos. Portanto, acá também uma diferença significativa de expectativa de tempo de liberação entre os profissionais de laboratório e os médicos. Acá temos os fatores de melhora, de novo, a descentralização de análise e segundo a coleta realizada por personal de laboratório. E nesse outro estudo, eles fizeram a análise da causa raiz dos tempos de resposta de laboratório para pacientes em departamento de emergência. Então, temos um fluxograma com desde a chegada do paciente no departamento de emergência e a sua alocação em pacientes agudos ou não agudos. E com essa diferença, temos alguns pontos de espera da muestra para realizar as pruebas. Estes tempos de espera são significativos para aumentar o tempo de atendimento total. Acá temos a necessidade de centrifugação e também com tempo de espera em la centrifugação. Com isso, fizeram a diferença dos tempos de atendimento com as diferentes etapas do processo, desde o pedido médico, a coleta do resultado, a coleta da amostra, a identificação de tubo,
os tempos de chegada, a chegada das amostras ao laboratório, com a sua separação e sua distribuição. Acá com a parte analítica, com sua realização de instrumentos, e por último, a verificação e liberação de resultados, com o resultado no departamento de emergência. Quando colocamos estes diferentes etapas com esses diferentes tempos do tempo de atendimento, temos as comparações entre os tates da hemoglobina e do potássio, onde temos os tempos também acá semelhantes para as diferentes etapas. Para o potássio, temos um tempo significativamente maior para o processamento por causa da centrifugação, e acá um tempo de liberação também maior. E quando temos o TAT desde a solicitude, o pedido médico, a sua liberação, o tempo de hemoglobina em médio era de 18 minutos, enquanto o tempo de potássio 49 minutos. Quando fazemos a comparação com o programa americano também do Colégio Americano de Patólogos, com o KIPROBS, o tempo para a hemoglobina era de 25 minutos, enquanto o tempo de potássio era 36, e a porcentagem que cumpriu com a comparação era de 75% para o TAT da hemoglobina e apenas solamente 10% para o TAT de potássio. E quando vemos a análise das causas, temos o tempo de processamento de pedidos, que não tem um valor añadido, é decir, cambia a qualidade da prova desde o ponto de vista do paciente. Em segundo ponto, os longos intervalos de tempo de espera e processamento, que uma barreira seria monitorear regularmente estes indicadores de processo. E, por último, o volume de provas urgentes para ingresso de pacientes urgentes, que não há nenhuma barreira atualmente, porque não existe um protocolo atual dos exames destes pacientes. Portanto, muitas vezes, todo exame que recebemos é um exame urgente. Acá temos, então, a análise dessas causas com diferentes melhorias de processo de trabalho no departamento de emergência. Temos um fluxo de trabalho, primeiramente, antes de qualquer tipo de melhoria, onde da admissão do paciente à solicitude, ao pedido médico, o paciente regressa à cama de emergências depois da avaliação e aguarda o pedido de troponina realizado depois que o médico evalua o paciente. No passo 2, da solicitude à coleta, a enfermeira da sala de emergências recebe a ordem médica e o sangue se extrai do catéter intravenoso que havia sido passado anteriormente. E a enfermeira da sala de emergências, portanto, deve preparar todo o equipo para a punção do processo do catéter intravenoso antes de coletar a troponina. Terceiro, a impressora de etiquetas está na estação de enfermeria, utilizada para solicitude de outros setores, e a enfermeira tinha que buscar a impressão de etiquetas nesta impressora. O terceiro passo da coleção, ao receber a amostra, os tubos de soro requerem 10 minutos antes da centrifugação, os sistemas de tubos pneumáticos do laboratório central de emergência estavam mal lubricados, exigindo que os personagens tivessem que caminhar para buscar as amostras. Centrífugas e analisadores lejos de receber o sistema de tubos pneumáticos. E, por último, a recepção da amostra. O resultado, um processamento de amostras de emergência junto com amostras de rotina e ainda com analisadores antigos.
Nesse processo, nesse estudo, fizeram então uma proposta de melhoria do processo para pudesse ter a diminuição do tempo de atendimento da troponina. Depois do processo de melhoria, o processo teve estas diferenças. No primeiro passo, a enfermeira de triagem de emergência inicia o protocolo de extração de sangue do neocardíaco em la primeira hipótese de que o paciente tinha um problema cardíaco. Da solicitude de coleta, o flebotomista assignado à triagem de emergência para coletar material para o painel cardíaco em momento da punção do catéter intravenoso. Então, quando já tinha a punção, já se obtinha a muestra para o painel cardíaco. A sala de triagem de emergência foi reconfigurada para acomodar a flebotomista em la sala e la de colocação de uma impressora dedicada ubicada em la sala de detecção de emergências. O terceiro passo de colecção ao receber a amostra, os tubos reparonizados se podem centrifugar imediatamente. Científicas sistema de tubos pneumáticos do laboratório de emergência reubicados cerca das ubicações de envio e recepção de muestras, as centrífugas e analisadores reubicados cerca do sistema de tubos pneumáticos e a recepção da amostra ao resultado, a separação de los fluxos de processamento de muestras de emergência de las muestras de rotina com a utilização de um novo analisador mais rápido. Com isso, podemos ter os tempos de liberação de troponina desde a recepção do paciente até a liberação de resultados. Acá com o tempo do estudo, desde janeiro de 2011 hasta junho de 2013, onde acá temos o tempo médio de los tempos com o início dos tempos com cerca de 127 minutos para a emissão de resultados. Acá com o novo protocolo de triagem, tivemos uma diminuição de 107 minutos para 66 minutos. Acá com a renovação do laboratório com uma outra diferença, outra queda do tempo, dos tempos, e acá mantendo-se dentro do target do alvo de 60 minutos para liberação, desde a recepção do paciente até a liberação do reporte. Então, temos a comparação de los resultados, los intervalos de la admisión a requisición antes de la mejora era de 54 minutos e acá depois de apenas 11 minutos, de la solicitud de coleta de 15 minutos antes a 10 minutos depois. Coleta ao receber a muestra caiu de 6 minutos para 5. Recepção de muestras ao resultado caiu de 30 para 24. E o total de 20 de la admisión hasta o resultado, o tempo caiu de 117 minutos para 60 minutos. E com isso, os impactos em diferentes métricas do departamento de emergência, com uma diminuição da estância hospitalar em urgências, uma diminuição da taxa de hemólises de 14,63 para 3,36, volume de emergência mensal tem um ligeiro aumento depois da melhora, pelo não é significativa, e horas de admissão de urgências também com um aumento, pero não são significativas. Acá, portanto, temos um resumo de todas as melhoras de processo que podem ser feitas para a melhora do TAT.
Então, vão desde a seleção das provas e solicitude das provas, com a entrada de pedido, com estandarização da nomenclatura para uma fácil referência, personalizar pantalas para pedidos rápidos, permitir aos provedores realizar pedidos eletronicamente, com a nota da ubicação do dispositivo e procedimentos de backup. Para a coleta de amostras, temos diferentes elementos, como informação e manejo adequados para a precisão e atualização dos dados de ubicação de pacientes, como admissão e transferência. Algumas vezes, a pessoa da coleta tem que procurar a ubicação dos pacientes, automatizar a busca de informações sobre volumes, contenedor, precauções especiais e manipulação de amostras. Em la flebotomia, evaluar minuciosamente as práticas de flebotomia, o etiquetado de amostras, utilizar os códigos de barras em identificação primária, o transporte de amostras, considerar o tubo pneumático ou outras automações, o tipo de amostras, revisar tubos de soro e plasma ou de sangue total. Para o recibo de amostras, a legada da amostra deve-se utilizar leitores de código de barras para fazer os registros de amostras. O transporte de amostras dentro de laboratórios, também considerando o tubo pneumáticos ou automações, e a classificação de amostras, avaliar a automação pré-analítica como separadores de centrífuga de capes e alíquotas, com uso de tubos primários. Em la fase analítica, utilizar-se a instrumentação com a automação total do laboratório, avaliar a produtividade dos equipos, garantizar um tempo de inatividade mínimo e uma cópia de segurança adequada. Utilize repetições automáticas para resultados anormais e diluições para resultados superiores à linearidade. Considere a verificação automática de resultados dentro de limites de referência e supervise os atrasos com frequência. O controle de qualidade, devemos adotar procedimentos de controle de qualidade eficientes com personagens treinados para as medidas de correção. Os reportes devem ter interface, generar informes parciais como em cultivos, permitir a consulta de resultados em linha, considerar a impressão remota automática dos reportes, brindar assessoramento sobre resultados e interpretações com a mesa de ajuda, informes interpretativos, etc. Evaluar o uso de algoritmos e provas de reflexo. E para cada passo, monitorar e melhorar a TAT com promédio, mediana, porcentagem de cumprimento de critérios ou valores atípicos, evaluar o fluxo de amostras para maximizar a eficiência, e o segmento e eliminação de erros. Acá temos resultados também do programa de indicadores da Sociedade Brasileira e Controlado, com dados dos últimos 12 meses, desde agosto de 2020, onde temos 9 participantes nos maiores quantidades, pero 7 participantes em alguns, 10 e 11 em outros meses. Não é um número grande de respostas, onde os participantes mandaram também os indicadores obtidos para o tempo de atendimento total. Acá temos os tempos mínimos, que é um pouco impressionante, que os participantes podem ter menos de 1 minuto para obter os resultados. Podemos ter o uso de gasometrias e indicadores de gasometria para fazer os eletrólitos com resultados mais rápidos, ou erros de envio dos resultados enviados.
Y acá tenemos los percentiles con el primero percentil, la mediana. Acá ya tenemos dados mais fidedignos, com cerca de 45, às vezes até 54 minutos de liberação para os resultados. O terceiro quartil com 68, às vezes cento e poucos minutos, e o máximo com um participante indicando hasta 340 minutos para a liberação de potássio. Portanto, devem ser laboratórios não hospitalares, laboratórios de pacientes ambulatoriais com tempo de liberação maior. Acá temos o tempo em percentil 90 da troponina, também um número pequeno, e não temos grupo de respostas para todos os meses, então variando de 8 a 10 laboratórios, também com um mínimo, com um tempo de liberação muito pequeno, portanto, pode estar com algum erro. Acá com as medianas variando entre 40 a 70 minutos, e acá terceiro quartil com 60 a 100 e poucos minutos, e o máximo com cerca de 180 minutos também, com um tempo maior. Acá os tempos de liberação das células brancas do hemograma, também com apenas 7 a 10 participantes em cada mês, e também com variações de los tempos de liberação entre 20 a 130 minutos, também com variação que teníamos que ver nas variações demográficas de los laboratórios. De qualquer forma, temos dados que podemos comparar com o processo de nosso laboratório. Acá me gostaria de compartilhar com vocês a experiência do tempo de atendimento e pontualidade em um laboratório hospitalar do CEIB em Campinas, onde me situo atualmente. Neste hospital temos os tempos acordados para a emergência da sala de emergências de 60 minutos, nas salas de emergência pero não urgentes de 90 minutos, os internados de 120 minutos e as gasometrias de 15 minutos. Temos lá início das atividades do laboratório em dezembro de 2020, quando implementamos o primeiro indicador de pontualidade, foi de apenas 82,5%. Começamos a começar as melhorias em janeiro de 2021. Fizemos a implementação de rotinas de monitoreio com pequeno aumento da pontualidade de 87%. Em fevereiro de 2021, fizemos o reajuste de programas de mantenimento, calibrações e controles, e obtivemos uma melhoria para a pontualidade de 94%. Em março de 2021, começamos com o monitoreio em tempo real, com indicadores diários e impressão de etiquetas primárias. E depois de março, acá em março, conseguimos 96, e com evoluções de índice de pontualidade, chegando a 98, 99, a 99, aqui 99,3%. E acá temos os dados diários de porcentagem de pontualidade, onde podemos ver a melhora, e com alguns dias que temos picos de atrasos, chegando a 94%, acá 93% de pontualidade, que são os dias que tivemos algum tipo de problema com equipamentos ou problemas com os sistemas de backup. Acá temos outro indicador, onde podemos fazer a medição do TAT, onde temos os diferentes testes de diferentes pacientes, com o monitoreio do registro do horário de cadastro, de
coleta de material, o recebimento do material em laboratório, a programação em equipamento, a finalização desse resultado e o cadastro dos resultados e liberação. E acá temos os cálculos da mediana e do percentil 90 de cada desses testes e podemos fazer a medição do TAT em pré-laboratório, intralaboratório e o TAT total. E acá temos a evolução do TAT pré-laboratório para os diferentes tipos de muestras e de ubicações do hospital, e que podemos ver a melhora do tempo de recebimento das muestras desde a ordem médica em todos os setores e tipos de provas utilizadas. E acá temos o tempo da gasometria, tanto na mediana quanto em percentil 90, para as provas urgentes da departamento de emergência, e assim temos todos. E podemos ver os tempos e a evolução dos tempos. Acá temos o tempo, o tato, dentro do laboratório, que vai desde do recebimento de muestra em laboratório até a liberação do resultado, onde podemos ver também a melhora diminuição dos tempos com a evolução dos meses e a implantação das melhoras. E acá temos o TAT total, com os tempos de liberação, desde o pedido médico até o tempo de liberação do resultado, onde temos a meta com a maioria dos testes dentro do tempo de atendimento acordado com o hospital. Portanto, como conclusões, temos que os indicadores de pontualidade e TAT são indicadores importantes de eficácia e eficiência dos laboratórios clínicos. Estes indicadores não han sido o foco de muitos laboratórios clínicos, pero é um atributo importante para médicos e pacientes. E seu segmento permite o diagnóstico de avarias e possíveis melhoras no processo. E por último, uma frase de Galileu Galilei, que dizia que mide lo que é medível e haz lo que não é medível. Portanto, agradeço.